As a questão das articulações, articulações, a coluna, coluna. tudo Então, isso vai sofrer. isso no futuro nós vamos trazer, e a perspectiva, inclusive, de doenças mentais decorrentes disso tudo. Então, com relação ao olho, existe essa perspectiva. O olho cresce, vem a questão da miopia, e isso é um problema que a gente percebe que vai se acentuar com o uso hoje que as pessoas Sem fazem. dúvida. Né? O que se recomenda é que essas crianças e adolescentes usem no máximo 1h30, pode ir lá 2 horas por dia. Você vê crianças que usam muitas vezes 6 a 8 horas no período de férias, de final de semana. Isso Quando não vai, deveriam estar praticando algum exercício, esporte, correndo, jogando bola. isso não vai acontecer impunemente. Né? Não. Esse Tudo tem um aspecto, preço, né? Tudo Tudo tem tem um um preço, verdade. Mas olha, uma outra informação que, por exemplo, que essa questão é o lado da automedicação da oftalmologia, né? Tá. O óculos, aqui o meu óculos está aqui, está precisando de uma, me dê aí seu óculos, né? Então eu já vi essa prática de pessoas que usam o óculos de outras pessoas. Muitas vezes pode não estar corrigindo, né? Na feira, né? Tem o cesto de óculos. Aqueles óculos funcionam como uma lupa, né? Então eles vão ali de óculos de 1,5, 2, 2,5, vai 3. Testando, né? A pessoa vai testando, aquele que aumentou o suficiente é aquele que fica. E as consequências disso, pode não estar resolvendo, tá? Agora pode haver algum malefício, algo pior que poderia acontecer. O malefício que vai acontecer, porque assim, o olho ele se defende, né? Então vamos dizer que uma pessoa que não tem assim o hábito de leitura, ele quer o óculos só para ver com mais facilidade, um troco, uma coisa assim. Então ele só vai colocar o óculos naquele momento. Então não vai ter grandes problemas para ele. Agora, para uma pessoa que vai usar o óculos com a finalidade de leitura ou com a finalidade de ver coisas menores por um período mais prolongado, então essas pessoas aí não podem arranjar um óculos na sexta da feira. Tem que fazer um exame, porque um olho pode ser diferente do outro. A pessoa, e esses óculos eles são sempre simétricos. Quando é 2,5 no lado, é 2,5 no outro. É 3 no lado, é 3 no outro. Então, nem todo mundo tem o mesmo grau de um olho direito do esquerdo. E aí ele teria que fazer o exame e ver qual é o problema dele, né? Para resolver. Ok. Lembrando que para nossos seguidores do Instagram, e nós estamos hoje nessa live conversando sobre oftalmologia, especificamente quais os cuidados com os olhos. Eu quero pedir a você que nos está seguindo, está nos assistindo neste momento pelo Instagram, migra para o YouTube, porque aí vê que aqui, para que nós, eu e o entrevistado, o Dr. César Faro, possamos ser vistos por você, o Salvador aqui tem que estar mexendo na câmera, mexendo para um lado, mexendo para o outro, e se você for para o Instagram, você verá nós dois, né, no YouTube, melhor dizendo, se você for para o YouTube DR Emerson Sergipe. Então, quem está no Instagram, por comodidade, se quiser, passa lá para o YouTube DR Emerson Sergipe e nos acompanha com melhor possibilidade, porque as imagens lá são melhores e vai estar enquadrando nós dois. E, inclusive, a nossa live ficará salva no YouTube DR Emerson Sergipe. Fica lá e você pode rever, pode recomendar para outras pessoas, tá bom? E lembrando que a nossa live é um oferecimento da clínica Termoestética, tá bom? E vamos voltar então aqui para a nossa conversa. E hoje nós também podemos conversar aqui do Hospital Ocular, é isso? Pode, o Hospital Ocular é os grandes hospitais aqui. Quantos anos? 17 anos já. 17 anos já, né? Aqui diversos oftalmologistas prestando serviço. Acho que nós temos hoje 16 ou 17 que trabalham lá. Fora aqueles que vão fazer exames, mas que não atendem consultório lá. Muito bem. E olha, nós estamos aqui com essa pegada da nossa live, nosso podcast Fala Para Mim, com educação, saúde e cidadania. E já convidei, inclusive, alguns colegas nossos. Você que está nos acompanhando no Instagram, no YouTube, pode sugerir uma pauta, entrevistados, tá? No início nós estamos convidando médicos, mas vamos convidar outros profissionais também aqui de outras atividades,
mas já estamos certos com, inclusive, mando um abraço, ela disse que estaria hoje vendo, a colega Celi Marques, cardiologista, né, que estará aqui conosco, o neurologista Roberto César estará conosco aqui. Nós precisamos apenas ajustar os dias, né, que nós estaremos aqui fazendo esse bate-papo. Então, sempre lembrando que toda segunda-feira nós estaremos aqui a partir das 19h30. Então, voltando para o tema oftalmologia, o que teria nos dizer do ponto de vista de mais... Por exemplo, vou fazer aqui uma sugestão. Na dermatologia, um dos problemas que a gente tem de maior frequência no dia a dia, particularmente em crianças, é a dermatite atópica. E se caracteriza por uma pele que é ressecada e que coça. E é comum as pessoas sentirem coceira nos olhos, no nariz, na garganta, nos ouvidos, enfim, e coçar muito os olhos, né? Qual a consequência disso? Que orientações seriam dadas para essa questão do controle do prurido nos olhos? Então, quando a queixa principal é o prurido ou a coceira nos olhos, é interessante que a gente examine, principalmente para afastar a doença do olho seco. Porque existe o olho que resseca, porque fica muito tempo com o olho aberto, que é o olho seco evaporativo, por exemplo. A criança que fica muito tempo no celular, ela pode ter o olho seco porque a lágrima evapora. A criança, para piscar, nós piscamos uma média de 18 a 20 vezes por minuto, e com o objetivo de ver melhor o celular, se pode piscar 3, 4, 5 vezes. Então a lágrima evapora. Isso vai gerar o olho seco. Do olho seco pode ter uma conjuntivite em função dessa irritação. E tem aquele olho seco que é por um problema de glândula que não produz a lágrima. Esse é o mais perigoso, porque é aquele olho seco por falta de produção de lágrima. Isso tem que ser estabelecido qual é o problema e se resolver. Certo? E nós temos também uma consequência da questão da dermatite atópica dos olhos. E tem a alergia também, tem o alérgico também. Tem o alérgico, as pessoas alérgicas. E nós podemos ter uma alteração chamada ceratocone, né, que é uma alteração da... o ceratocone é uma doença, né? Pelo fato de coçar muito os olhos. Uma coisa é o seguinte, vou comparar o olho com o relógio. Então a mica do relógio seria a córnea, que é essa parte redonda. O ceratocone é uma doença onde a córnea é uma córnea frágil e ela não resiste à pressão dentro do olho. Como se fosse uma bola de futebol que você fosse enchendo, e chega um determinado momento que um daqueles gomos ele começa a se projetar mais para frente. Então o ceratocone é isso. A córnea em forma de cone, em função dessa córnea doente patológica. Isso, existe uma cirurgia hoje que é chamada cirurgia do anel intestromal. Se coloca um anel na estrutura da córnea e normalmente a gente consegue bloquear o avanço do ceratocone. Existe uma outra que é o crosslink, que é um raio, são raios semelhantes aos raios do sol, que vai causar um envelhecimento, entre aspas, da córnea, fazendo com que ela fique mais enrijecida, porque nós temos um processo de enrijecimento natural por causa do sol e por causa da idade, mas a gente acelera esse processo. Isso é o segundo tratamento, que pode inclusive sejam os dois ao mesmo tempo. A questão do coçar o olho, na relação com o ceratocone. É porque o coçar o olho favorece ao avanço do ceratocone. É um fator agravante. É um fator agravante. Então, o ideal é que a criança não coce os olhos, isso a gente pede. O ideal é que a criança também tenha um pouco de sol durante o dia, para poder isso fortalecer mais a córnea. E às vezes até o uso de vitamina B também favorece. César Faro, vamos conversar um pouco agora sobre catarata. Né? Catarata. Que nós temos... Bom, temos dizer como acontece, qual a questão da epidemiologia, o que nós temos aqui, muita gente com isso, é algo degenerativo, como é que ela evolui e quais tratamentos?
A catarata mais comum é a catarata senil. Nós temos uma lente por trás da menina do olho. E essa lente se chama cristalino. Com a idade, essa lente vai ficando opaca. Porque o cristalino é a única parte do nosso corpo que cresce ao contrário. Porque, por exemplo, a pele cresce de dentro para fora. O cristalino cresce de fora para dentro. Então, a parte mais antiga do cristalino está no centro. E ele continua produzindo células e isso vai sendo ali empurrada uma contra a outra. Isso gera a catarata. Então, todo mundo vai ter catarata um dia. Se vai ser operado ou não é outra história. E quando essa lente começa a ficar opaca, é a catarata senil. Então, hoje nós fazemos a cirurgia onde a gente troca parte dessa catarata por uma lente artificial. Existem outros tipos de catarata, como, por exemplo, catarata cortisônica, que é por causa de corticoide, catarata traumática, que é o uso de trauma, a pessoa leva uma pancada, uma bolada no olho. E algumas cataratas são ligadas à doença, catarata secundária a uma doença qualquer que vai levar a catarata. Então tem várias, mas a mais comum e a mais famosa é a catarata senil, que não é doença, né? É processo da evolução. Certo. E eu tenho na dermatologia sempre dado do corticoide tópico posto ou mesmo de dose de corticoide. Mas já vi casos, tem paciente, relato do paciente, tem um paciente com dermatite e o uso, às vezes por automedicação e às vezes por uma orientação médica que não é tão adequada, no sentido de alertar o paciente, de limitar. Você não pode ficar usando isso por muito tempo, você não pode estar... eu já sei que esse remédio funciona e vou estar usando indevidamente. E já vi casos de pessoas que chegaram a perder o olho nessa correlação, né, de uso de corticoide tópico, particularmente no rosto. Colírio é a mesma coisa. Né? Então, assim, eu acho que da mesma maneira que o uso do antibiótico é limitado e o governo proíbe a venda sem medicação, sem receita médica, e que essa receita, inclusive, tem uma validade, faz a memória 7 dias para ser usado, o corticoide também devia ser assim, pelo menos para o olho. Porque o uso indiscriminado do corticoide, às vezes a pessoa está com uma coceira no olho que coloca uma gota do corticoide e, milagrosamente, já começa a melhorar. Então, isso o paciente acha que é bom. Só que se ele faz isso sempre e faz isso como um método que ele usa constantemente, ele pode gerar uma catarata, ele pode gerar um glaucoma pelo uso do corticoide. Por isso que o corticoide deveria ser extremamente assim, rigoroso e restrito a só o médico passar. Médica. Exatamente. Um aspecto que a gente vai observando aqui das suas falas é a necessidade do acompanhamento pelo oftalmologista. Exato. Ao longo da vida. Né? Falou aqui de alterações da infância, de alterações da idade adulta, alterações relacionadas à própria senilidade. Né? Então, ao longo da vida, a pessoa deve ter o acompanhamento do oftalmologista, né? Pela necessidade, por tudo isso que nós chamamos, por exemplo, olha, na infância existem alterações que são comuns e essa questão da orientação hoje, importante dos telefones celulares, dos laptops, dos tablets, essas coisas todas, e vão prejudicando, entre outras coisas, a visão da criança. E nós vamos passando ao longo da vida e vamos chegar à questão da medicação, à questão da catarata, e nós vamos estar falando, talvez, glaucoma também, que tem essa relação também. Mas antes eu gostaria, aproveitando a deixa, eu gostaria de lembrar o seguinte, que o olho, ele só vai completar o seu desenvolvimento sensorial, ou seja, a sua capacidade de enxergar, na faixa dos 6, 7 anos de idade. Então, do 0 até os 6, 7 anos, ele está em formação. Então, vamos dar um exemplo. Vou dar como exemplo. Uma criança que tem no olho direito, não tem grau nenhum. E no olho esquerdo, ele tem 6 graus. Por exemplo. Se essa criança não se submeter a um tratamento rigoroso
para estimular a visão do olho que tem 6 graus, ele pode perder essa visão. Perder, como vira, é ficar sem enxergar direito, ficar com a visão ruim. Ou seja, toda criança deve passar no oftalmologista até os 4 anos de idade, para saber se ele tem algum problema e precise ser cuidado. E um dos grandes problemas é exatamente esse, que nós chamamos de anisometropia. Aniso diferente, metropia, medida diferente do grau. Onde, vocês todos já devem ter visto aí no shopping center da vida, uma criança com um esparadrapinho no olho, fechando aqui o olho e ela usando esse de cá. Às vezes esse olho aqui, que é o que enxerga pouco, ele passa, vamos dar um exemplo, 6 dias na semana com esse fechado, forçando o olho doente. Um dia na semana ele troca para cá e usa o de cá para o de cá também não piorar. E é isso que é um tratamento antigo e acho que não vai mudar nunca. Que faz com que a criança passe a enxergar bem e que não perca a capacidade de visão ao chegar no 7 anos de idade, que aí daí para frente, se não o tratamento foi feito, foi feito. Se não foi feito, acabou. É uma importância do cuidado desde lá, desde cedo na vida. Exatamente. Bem, o Micael, que está nos acompanhando, ele pergunta, é normal virose vir seguida de conjuntivite? Só tem uma virose, uma gripe, qualquer coisa assim. Eu acho que toda doença que baixa a imunidade, ela pode gerar algum tipo de problema. Esse problema pode ser a conjuntivite, pode ser uma infecção na pele, pode ser infecção urinária, pode ser uma gastroenterite. Então, assim, pela baixa da imunidade em função da virose. Pode acontecer, sim. Como um assunto puxa outro, falemos um pouco do herpes ocular. Né? Quer dizer, em termos de no dia a dia, nos casos de herpes simples, existe a possibilidade do comprometimento do ocular, no caso do herpes zoster. Tá? Mas como é o dia a dia, o que tem a nos dizer? Não aparece com tanta frequência. E quando aparece, é até certo ponto fácil da gente diagnosticar, pela característica que o herpes se mostra, principalmente na córnea. Os médicos sabem qual é o aspecto de uma célula dendrítica, que é a célula. Mas os que não são médicos, imaginem aquele desenho que se forma no raio, quando tem a tempestade, forma aquele raio. Pronto. Imagine aquilo ali, é mais ou menos aquilo ali, o aspecto que se forma na córnea. E os medicamentos hoje para herpes são muito bons. E quando aparece a gente consegue controlar muito bem. O ruim é quando ele passa antes as farmácias e prescreve medicamentos, e aí pode comprometer quando prescreve corticoide, que é... A questão da automedicação também. Exatamente, isso aí eu combato isso sempre. Combate isso sempre. E do glaucoma, César? O que é que nos tem a dizer com relação ao glaucoma, com relação à prevenção, ao cuidado? O que é o glaucoma? Porque acho que talvez nem todos saibam. O glaucoma é quando a pessoa tem a pressão do olho elevada, não tem nada a ver a pressão do olho com a pressão arterial aqui do braço. Então, quando a pessoa tem a pressão do olho, e essa pressão é alta a ponto de ir destruindo o nervo óptico. Então, essa destruição não é tão rápida. O glaucoma mais comum, chamado glaucoma de ângulo aberto, esse glaucoma ele tem que ser controlado, porque a pessoa pode não ter nenhuma sintomatologia e a pessoa está ficando cega. Quando a pessoa chega lá no oftalmologista e o oftalmologista descobre que ele tem algum aspecto em que sugere glaucoma, ele tem que fazer todos os exames para saber se ele tem glaucoma ou não. Tendo glaucoma, ele tem que submeter ao tratamento. E as pessoas que têm glaucoma na família, esses têm que chegar no seu oftalmologista e dizer: tem um parente próximo com glaucoma, pai, mãe, irmão, porque aí ele tem que ser pesquisado sempre. O glaucoma é uma doença, assim, que é uma das grandes causas de cegueira no mundo. E muitas vezes por falência no tratamento. Você prescreve o tratamento, o paciente não compra, principalmente aqui no Brasil, não compra porque o medicamento é caro. Aí o paciente acha que tem que ganhar do governo. Aí falta no governo, aí ele não usa o tratamento. Essa interrupção é que faz que muitas vezes o glaucoma progrida. Falou na questão da cegueira pelo glaucoma. E com relação a uma
retinopatia diabética, uma complicação pelo diabetes. Como é a vivência, como é o dia a dia, qual a magnitude desse Esse é bem problema? mais comum. Os pacientes diabéticos, esse paciente a gente sempre pesquisa. Existe um exame que é feito uma injeção com contraste. E logo que é feita a injeção, quando acaba de fazer a injeção, já se faz fotos do fundo do olho. E essas fotos do fundo do olho mostram se existe alteração relacionada a diabetes ou a outro problema retiniano. Uhum. Ou seja, eu estou falando daquele problema que vai no fundo do olho. O detalhe é que no fundo do olho é o único local do nosso corpo que a gente consegue ver um órgão em funcionamento sem precisar cortar, abrir, é o olho. Então, o que o fundo do olho mostra é uma amostra de como estão os vasos no todo o corpo. Então, se a pessoa tem uma alteração que se mostra ali bem presente da diabetes, então significa que ele tem esse comprometimento também em todo o corpo, que é a chamada retinopatia diabética, que é a retinopatia vem da retina, diabética que é o termo diabético. E o exame é o exame que é angiofluorescinografia, que injeta a fluoresceína e vai se fazer isso aí. Então, assim, quem é diabético tem que ser amigo de algum oftalmologista, porque é muitas vezes pelo fundo do olho que você às vezes suspeita da pessoa estar diabética e vai pedir os exames. Então tem que sempre ser acompanhado. E o oftalmologista sempre diz, fez esse exame aqui, quero lhe ver com 6 meses, quero lhe ver com 1 ano, quero lhe ver com 3 meses, de acordo com o tipo de grau da diabetes. Ok. Estamos com o podcast Fala Para Mim, conversando com o oftalmologista César Faro. Estamos retornando com as nossas lives das segundas-feiras e quero lembrar que a partir de agora, toda segunda-feira às 19h30, você tem esse encontro marcado aqui com essa nossa live, com esse bate-papo de educação, saúde e cidadania. E olha, você que está nos seguindo pelo Instagram, se quiser, pode migrar para o YouTube DR Emerson Sergipe. E quem está no nosso canal DR Emerson Sergipe, acesse o sininho, se inscreve no nosso canal, programa, toda a nossa entrevista, tanto o programa de rádio Fala Para Mim, quanto o programa, as nossas lives, ficarão sempre gravadas, salvas lá no nosso canal do YouTube, e você pode rever, pode compartilhar com outras pessoas, tá legal? Ajude e compartilhe as nossas lives, o nosso programa de rádio, e então se inscreva em nosso canal. Mas olha, nós estamos retornando com as nossas lives e traremos aqui profissionais das mais diversas áreas. Hoje estamos conversando com o César Faro, que é oftalmologista e é professor da Universidade Federal de Sergipe. Mas nós queremos dar uma pegada diferente aqui. Já conversamos bastante sobre a oftalmologia, mas vamos conversar também um pouco, cada convidado nosso que vier aqui, a pessoa que está, né, traz o que está vivenciando aquele médico, aquele advogado, aquele gerente, enfim, vamos tratar um pouco, conversar um pouco da pessoa do cidadão. Então vamos conversar agora um pouco sobre o cidadão César Faro, né? Que me diz dos seus hobbies, do que é que gosta, quem é César Faro por César Faro? Vamos tirar o doutor agora. Isso, vamos tirar o doutor. Professor. Isso. Assim, eu tenho uma passagem na minha vida que me marcou. Eu aprendi a gostar de feira com meu pai. Eu, garoto, meu pai ia para feira e me levava. Eu ia para feira e gostava. E meu pai sempre foi muito brincalhão e conhecia todo mundo, conhecia os feirantes. Todo lugar que ele chegava, ele brincava com o feirante. Eu aprendi a gostar de feira. E eu vou muito para feira, essa feira aí, a maior. E um dia eu estava sentado, eu vou na feira e gosto de tomar um café na feira, aquele café que você não faz igual em casa. Me pergunto por que não faz. Cuscuz, carne do sol, carne de carneiro, inhame, macaxeira, aquele café, por aí vai. Aí eu estava sentado, tomando café, e passou um paciente meu, aí olhou para mim e com toda surpresa fez: doutor César Faro, o senhor aqui? Aí eu falei para ele: sim, estou tomando um cafezinho, vou lhe fazer um convite. Senta aqui, toma um café comigo e vamos bater um papo. Ele sentou e nós ficamos conversando. Ele tomou o café. Então, assim, isso
Pô, o doutor também tem que gostar de alguma coisa. Então eu sempre gostei de feira. E outras coisas também, né? Isso é importante. Esse lado que humaniza, né? Exatamente. A relação, sempre aquela coisa de ver o médico e não consegue ver a pessoa, né? Exatamente. Que está ali também com o médico, Isso. né? E me fale, eu sei da sua seu gosto assim pelo tênis, torcer pelo Sergipe. Me fale um pouco do desportista. Eu pratiquei esporte a minha vida toda, né? E o tênis, eu joguei futebol há muito tempo. E o tênis eu já comecei já bem tarde. Então, assim, eu nunca evoluí muito no tênis. Mas o tênis, para mim, é uma excelente atividade física. E eu me divirto no tênis. Eu não estou preocupado se ganhei, se perdi. O tênis é realmente um escape no sentido de espairecer. Ali eu jogo, se perdi, perdi, se ganhei, ganhei, tá tudo bem. É um esporte em si. A prática esportiva é boa para a mente e para o corpo, exatamente, né? Isso é excelente. Hoje pela manhã mesmo, eu fui lá de 6 até 7h30, desculpa, de 7 até 8h30, eu me diverti um bocado. Então, isso é muito bom. E outras coisas, como música também, que é outra cachaça que eu tenho, né? Música, outra cachaça que eu tenho. Compositor César Faro, quantos ponto de vista de trabalhos que já foram feitos? Eu acho que uns 50, 60, eu acho. Muita coisa. Gravado aí por vários cantores sergipanos que me deram a honra de gravar. Antônio Carlos do Aracaju já gravou, Walter Nogueira, certo? Vinícius Nejaim, do Shot Baião. E muita gente boa. Seu filho, né, Gustavo Massa, que participou já de CD meu. E tem a perspectiva aí de. E tá aí para jogar aí o trabalho dele no trabalho dele aí com a música minha no YouTube. Então, assim, e em outros canais de música. Então, música é uma cachaça, né? Música eu aprendi a tocar violão desde a adolescência. Mas sempre fui um tocador de violão vagabundo. Quando eu digo isso, o pessoal não gosta. Porque você toca até direitinho. Não, eu não toco bem violão. E de uns anos para cá descobri que o meu instrumento não é o violão. O meu instrumento é a bateria. Então, eu tenho estudado bastante bateria e tenho me saído um pouco melhor do que no violão. Não sei daqui para frente o que é que vai dar. Né? Isso. Eu sou testemunha de tudo isso. O trabalho como compositor, do trabalho ao violão e do trabalho à bateria. De vez em quando eu tenho levado alguém junto comigo para aprender bateria lá, né? Que aqui, estou aqui em frente a um futuro baterista. Isso, a gente está se esforçando. Sempre há tempo, né? A gente vai lá o bom é exatamente isso, que a gente não tem a obrigação de acertar. A gente não deve errar lá no consultório. Você no seu e no meu. Mas a bateria a gente pode errar, no tênis a gente pode errar, e ela também está ali para se divertir, para a vida fique mais tranquila. Isso é verdade, muito bom. E outra coisa que nós temos também em comum, temos a medicina e tudo mais, e a gente sempre ia na arquibancada lá do Sergipe. Sergipe jamais é uma paixão nossa, mas que atualmente não está... o Sergipe, ultimamente, o Clube Esportivo Sergipe, que é o time do meu coração, né? Ele não está assim correspondendo ultimamente. Mas inclusive, futebol, uma das composições, você tem música, tenho, né? Eu fiz um hino para o Sergipe subir para a Série C, mas ele não está me ajudando. Eu queria botar esse hino para frente, prática, né? Está na hora de subir Gipão, né? Está na hora, é verdade. Mas vai chegar o momento dele. O futebol é muito cíclico, né? Aí nós temos times hoje do Brasil que eles já transitaram pela segunda divisão. Botafogo foi campeão da Libertadores do ano passado, foi na segunda divisão. Palmeiras está em um timaço, foi na segunda divisão. Fluminense, Vasco. Vezes. Aí tem, eu acho, um Atlético Mineiro, se não me engano, também. Não tenho certeza. Grêmio já caiu, acho que 2 vezes. Então, assim, são times que caem e voltam para muitas vezes ser campeão, né? O Fluminense foi campeão da Libertadores do ano passado. Então, assim, futebol é muito imprevisível. Então, quem está por cima hoje, amanhã está por baixo. E o Sergipe tem uma história muito bonita aqui em Sergipe. O time heptacampeão, né? E aí precisa... Hexa, né? Hexa, no caso. Hexacampeão e precisa, nos tempos atuais, dar uma... E quem tem a história e quem tem a torcida que o Sergipe tem, não pode... Não, mas um momento vai acontecer. Tudo é questão no seu tempo. Um momento vai acontecer.
Isso aí. Muito bem, que nosso bate-papo, né? Conversar também sobre o ser humano, César Faro, né? É, casado, quantos filhos? Sou casado com Cássia Maria, ela é enfermeira, professora da universidade. Isso. Meu filho mais velho se chama Rafael, é arquiteto, casado com uma arquiteta também. E Andréa é o nome dela, arquiteta. E a minha filha mais nova é oftalmologista, Renata, que é casado com um arquiteto também. Então, arquiteto na família, se precisar, você É tem como verdade, escolher. Assim. é verdade. Muito bom. Tem o seu irmão, que é também, né? Aí já tem meu irmão, que é o mais novo, né? O mais novo, que também é oftalmologista, e tem um E também sobrinho. músico, né? Também gosta de. Tanto toca bateria como toca violão também. É, muito bem. Mas ele não compõe, não. Só quem compõe até agora sou eu mesmo. Só você. É. Muito bem. Pergunta do É isso. YouTube aqui. O YouTube, vamos lá. Uma pessoa com 50 anos, a mãe teve glaucoma, período deve fazer exames de risco provável também. Se ele, vamos supor que esse paciente vá para o consultório amanhã, e ele nunca foi no consultório comigo, eu vou examinar ele. Se ele não tiver nada de glaucoma, ou seja, se apesar dele ser filho de uma pessoa que tenha glaucoma, ele pode não ter, ele pode ter essa carga, ele pode ter trazido da família do pai. Então, se ele não tiver glaucoma nenhum, eu posso até dizer que ele volta em um ano. Agora, com certeza eu vou pedir todos os exames para ver se ele tem alguma coisa de glaucoma. Se ele tiver alguma coisa de glaucoma, algum exame que diga que ele tem glaucoma, aí eu vou ver, de acordo com a gravidade, com quanto tempo eu vou querer rever. Se 3 meses, 6 meses, um ano. Provavelmente eu, se não for nada assim tão, tenha alguma coisa, uma pista de glaucoma, mas não seja tão avançado, eu posso mandar ele voltar com 6 meses para repetir os exames. Certo? César, como encontra a oftalmologia de Sergipe, do ponto de vista de formação, do ponto de vista das suas entidades representativas, como se encontra? Eu acho que muito bem. Eu acho que eu e o professor Max, nós somos e professor Lauro Porto também, nós somos os precursores para desmembrar a sociedade de oftalmologia da de otorrino. Porque até a década de 70, os oftalmologistas eram otorrinos também. Era otorrinolaringo-oftalmologia. Porque não havia, assim, muito exame que passa a passar óculos. E o tratamento daquelas pessoas separou e ficaram só os oftalmologistas. E depois disso aí, a gente conseguiu desmembrar, formamos a Sociedade de Oftalmologia e só cresce. E hoje nós temos uma oftalmologia que fica a dever a nada no restante do Brasil. Temos excelente oftalmologia, grandes clínicas completas, com vários aparelhos, muito bem representado. Sociedade Sergipana de Oftalmologia. Eu acho que, assim, aproveito aqui para parabenizar os oftalmologistas sergipanos pelo trabalho que eles fazem. Com esse fortalecimento profissional, uma especialidade que se preocupa com a formação dos seus, mas com a atualização, é a educação continuada, que hoje é um estímulo grande para todas as profissões. Hoje existe uma disponibilidade de dados muito grande e a gente precisa de ter entidades representativas e também dei incentivo para essa educação. Os eventos, hoje, impressionante a velocidade, né, a quantidade de dados que nós temos, e a gente precisa estar orientado no sentido de que a gente, dentro do nosso processo de formação, aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente seja bem informado, buscando nesse mundo de informações aquelas que são
mais importantes para que possamos nos manter atualizados. Alguma coisa que gostaria de acrescentar com relação ao oftalmo? Lembrando que a medicina em geral, não só a oftalmologia, a medicina preventiva é a que prevalece. Então, se você, na família, tem alguém com glaucoma, vá ao seu oftalmologista, fale que tem alguém com glaucoma na família, para ele ver se você tem glaucoma. Se o seu oftalmologista pediu que se você voltasse com 6 meses, volte com 6 meses. Se ele explicou que você tem alguma doença, alguma coisa que você tem que fazer o tratamento, faça o tratamento. Porque é o oftalmologista quem tem que orientar. E principalmente óculos. Óculos que os oftalmologistas são encarregados no Brasil da prescrição dos óculos. São eles quem têm todo o preparo para que passe o óculos com certeza de que ali vai resolver o problema. Então, assim, eu acho que a oftalmologia cresceu muito no Brasil, cresceu muito aqui no estado de Sergipe. Infelizmente, nós temos ainda alguns charlatões por aí, mas evitem fazer consulta em fundo de ótica no interior, em fundo de farmácia tal, porque normalmente as pessoas não são oftalmologistas, se aproveitando de vocês para ganhar dinheiro. Dá para estar também naquela história de comprando óculos. Na linha, na sexta, do sexto. Né? Exatamente. Mas assim, eu já tenho ouvido até falar essa história de questão de próteses dentárias, né? Que tem eu estava conversando com os políticos, às vezes, antigamente falavam que gostavam de distribuir, né? E tem essa do óculos, né? As chapas, né? Eu estava conversando com um amigo meu que é médico, não é oftalmologista. Ele disse que até hoje, se realmente tem, em Itabaiana tem a cesta, óculos, certo? E os óculos. Aquele óculos que nada mais é do que um óculos onde tem uma lente bem simples, mas que ela tem aquele grau. Ou seja, ele funciona como uma lupa. Então, para aqueles garotos que já passaram dos 40, que precisam de um óculos para perto, ele coloca ali e melhorou um pouquinho, ele usa. Você viu. Eu tenho um grande amigo que ele, coincidentemente, ele grau para longe, ele não existe. Eu passo o óculos para ele, ele só compra assim em farmácia. E usa, e tem no carro, tem no trabalho, tem no carro, tem, compra 3, 4, 5. Vai testando. Não, ele quando passa a receita, o dele é igual. Então, vamos supor, é 2. Aí ele vai assim, em algumas farmácias que vendem, vê assim, 2 ali quanto é tanto. Ele compra logo 5, 6 em cada lugar e deixa. Impressionante. É isso mesmo. Precisamos evoluir, educação em saúde é fundamental, por isso que estamos fazendo aqui a live do Fala Para Mim, trazendo orientação de qualidade para você. Lembrando que na próxima semana estaremos aqui, vou confirmar com a colega Celi Marques, ou com a cardiologista Celi Marques, ou com o Roberto César. Neurologista Roberto César, na próxima semana, ter alguma dificuldade, e também sugira, né, uma pauta para que a gente possa aqui atender também a sua expectativa, mas sempre com essa pegada: educação, saúde e cidadania. Volto a lembrar que nosso podcast Fala Para Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética, com atendimento em dermatologia, cirurgia plástica, psiquiatria e nutrição. Bom, César Faro, muito obrigado. Eu acho que cumprimos aqui o nosso papel, né, de trazer uma discussão que acrescente às pessoas. E agradecer. Espero que tenha atendido também suas expectativas aqui com o programa e suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Em segundo lugar, fiquei muito satisfeito porque foram perguntas que eu tentei responder de uma maneira e quem está escutando, principalmente aqueles que não são médicos, e eles procurem falar de uma maneira que eles entendam, claro, e que eles tenham isso como um pequeno aprendizado no sentido de que favoreça a saúde ocular. E parabenizar pela iniciativa. Eu com certeza estarei escutando não só a doutora Celi, que é a minha colega da
tempo de faculdade, e é minha cardiologista até hoje. E Roberto César, que é um grande amigo que eu tenho, e também Muito bem. meu médico, sou paciente dos dois aí. Muito bem. Não, não paciente dos dois, não, dos três, né? Seu paciente também. É isso, é importante isso que vai fazendo essa reciprocidade aqui, mantendo também ao longo de tudo isso uma excelente amizade, né? Celi, adoro ser profissional, também é nossa cardiologista, né? A Celi Marques. E dá uma sugestão, posso? Pode dar. Depois de um determinado número de programas, você vai escolher uma pessoa e vai trocar de lugar. Você vem para cá Tá certo, e a pessoa vai fazer o fala para mim daí. Muito E a bem. pessoa vai lhe questionar. O que, é que você Questionar, acha da ideia? Muito boa. E lembrando disso, você já me remete amanhã, amanhã, terça-feira, eu estarei na live do Sindicato dos Médicos, sendo entrevistado por nosso amigo Lúcio Prado Dias. Então você já vai treinando para. É verdade. Tá bom, valeu, obrigado mesmo e obrigado a vocês que nos seguiram, seja no Instagram, Dr. Emerson Sergipe, e você que nos segue através do YouTube. Lembrando que essa live vai ficar lá salva no nosso canal e você pode se inscrever e pode acompanhar, compartilhar e divulgar tudo isso, tá bom? Valeu, fiquem em paz, fiquem com Deus, obrigado e até segunda-feira às 19h30. A equipe aqui de produção, Salvador, Anúzia, vocês podem dar sugestões de temas e a gente vai procurar atender às suas indicações. Fiquem em paz, fiquem com Deus.